Buenos dias a todos. Então vamos lá, nossa correção de atividade de espanhol, né? Página 31 e 32. Questão 12. Las seguintes frases tienen el pronombre mal colocado. Escríbelas corrigiendo los errores. Então essas frases, o pronome está mal colocado em todas elas. Então nós vamos colocar da forma correta. Lembra que sempre, que tem um verbo, são questões que essas questões todas têm dois verbos. Tem um verbo auxiliar e o verbo principal. E nesses casos vai estar um verbo ou no infinitivo, o verbo principal, né, que é sem conjugar, ou no gerúndio, aquela questão lá do ando, yendo, né? Vamos lá. Primeira frase. Los jóvenes están se preparando para los exames. Então a frase está errada porque o pronome está aqui, entre o verbo estar e preparando. Então está errado. Tem duas formas de nós fazermos. Nós vamos colocar depois do verbo no gerúndio ou antes do verbo auxiliar. Los jóvenes están preparando-se para los exámenes ou los jóvenes se están preparando para los exámenes. Outro aqui, letra B. Devemos nos preocupar por los problemas sociais. O verbo, ele está vindo aqui também, ou o pronome, desculpa, ele está vindo aqui também de forma errada. Ou ele vem antes do verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo deber, ou ele vem junto do verbo no infinitivo. Então, vamos aí, devemos nos preocupar-nos por los problemas sociais, ou nos devemos preocupar com os problemas sociais. Faltou aqui o nomezinho problemas, né? Então depois vocês colocam, vocês veem aí direito. Vamos a lo conocer esta tarde. Está no mesmo caso, o pronome está entre os dois verbos. Não pode, ou ele vem antes do verbo auxiliar, ou ele vem junto do verbo no infinitivo. Então vamos lá. Vamos a conocerlo esta tarde, ou lo vamos a conocer esta tarde. Faz da letra D agora. Jorge anda se acostando muito tarde. O verbo também está na forma errada, está aqui, Então ele tem que vir antes do verbo auxiliar ou depois do verbo, no caso aqui no gerúndio. Então, Jorge anda acostando-se muito tarde ou Jorge se anda acostando muito tarde. Letra E. Tiene que se sentar corretamente. Olha o verbo aqui no infinitivo. Então o pronome vem depois, junto ao verbo no infinitivo, ou vem antes do verbo auxiliar. Então, correto, tiene que sentar-se corretamente ou se tiene que sentar corretamente. Letra F. Mientras prepara el almuerzo, los niños van se duchando. Mesmo caso lá, van se duchando. Incorreto, né? Nós temos que colocar ou antes do verbo auxiliar, que no caso aqui, mientras preparo el almuerzo, los niños se van duchando, ou eu coloco junto ao verbo no gerúndio. Então vamos lá. Mientras preparo el almuerzo, los niños van duchándose. E a letra G, Pablo está me esperando em el parque. Mesmo caso, o verbo no gerúndio. Ou pode vir antes do verbo auxiliar, ou junto ao verbo no gerúndio, conjugado no gerúndio. Então, Pablo me está esperando em el parque, ou Pablo está esperando-me em el parque. Questão 13. Vamos lá. Completa as frases com os verbos entre corchetes. Fíjate en la colocación de los pronomes. Mesmo caso da questão anterior. O verbo está sem conjugar, vem junto ao verbo sem conjugar no infinitivo ou antes do verbo auxiliar. Então vamos lá. Mañana voy al médico, por eso tengo que despertarme ou me tengo que despertarme a las 6. B. Pedro vai a salir com sus amigos, así que está vistiéndose ou se está vistiendo. C. ¿Has visto a Rodrigo? En fin de semana voy a verlo o lo voy a ver. Letra D. Los niños están divirtiéndose o se están divirtiendo mucho en la fiesta. E. ¿Has encontrado tu cuaderno? No,
pero sigo buscándolo. Ou lo sigo buscando. Pronto. Vamos lá para a questão 14. Elija a forma correta e logo completa as frases. Então nós temos duas opções, né, entre parênteses. E aí vamos lá. Pronto. Niños, escúcheme. Não discutam mais. Niños, escúcheme e não discutam mais. Não tem um verbo auxiliar na frase. Então já sabe como o verbo aqui está conjugado e nós vamos colocar após o verbo. Letra B. Me encantan los jugos desta cafetería. Siempre jugos los tomo. Sempre los tomo. Pronto. Letra C. Las chicas están arreglándose para la fiesta. Lembra que não pode ficar entre os dois verbos, né? Entre o verbo auxiliar e o principal. Então, se arreglando estava incorreto, né? Letra D. He perdido mis libros. Tengo que encontrá-los. Então, vamos lá. Não pode ficar o los entre o verbo auxiliar e o verbo no infinitivo. Então, coloquei após o verbo no infinitivo. Tenho que encontrar-los. Estudiarte para o exame de história. Em este caso, ayúdame. Pronto. Vamos à questão 15. Observa a posição de los pronomes destacados em las seguintes frases. Fundamenta a regra de colocação pronominal. Então, nós vamos falar sobre a que regra cada uma dessas frases está pertencendo a qual regra. Então, vamos lá. Tus amigos chilenos te están ayudando mucho a aprender espanhol. Então, te están ayudando muito, né? Então, o pronome pode ir antes do verbo conjugado em las perifrases verbales. Letra B. Mamã, tengo sede. Tráeme um vaso de água, por favor. O pronome se va depois do verbo e imperativo em forma afirmativa. C. Me encanta vestir-me com trajes muito elegantes. O pronome se va depois do verbo infinitivo. D. Este plato huele muy bien. Voy a probarlo. O pronome pode ir depois do verbo infinitivo em las perifrases verbales. Então foi essa nossa correção, né? Tenha um bom dia.